Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em tela é um projeto de lei de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que permite o uso do saldo do FGTS em determinado limite para aplicação no fundo do pré-sal. Ou seja, é uma discussão bastante palpitante e isso é inclusive resultado de uma campanha de mobilização popular que colheu assinaturas através da União Geral dos Trabalhadores e da ONG FGTS Fácil para sugerir a apresentação dessa proposta legislativa. Essa medida, ou essa matéria, deve estar sendo examinada nos próximos dias pelo Senado Federal. E para nos falar sobre a razão, a justificativa dessa proposta, nós temos aqui conosco a presença do Dr. Mário Avelino, ele que é o presidente dessa ONG FGTS Fácil, que é autora, protagonista dessa campanha popular e que vai nos dar explicações. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde. Como é que surgiu a ideia de fazer uma campanha popular e por que o FGTS, na visão de vocês, deve ter uma utilização também no pré-sal? Bem, a ideia da campanha, na realidade, a ONG existe há mais de 10 anos e nesse período todo os trabalhadores têm reclamado de vários problemas e perdas no FGTS. Então essa campanha propõe mudanças em 8 itens na lei atual do Fundo de Garantia. E um dos itens é o trabalhador ter a oportunidade de investir uma pequena parte do seu saldo no FGTS em ações. E quando em 2008, a gente deu entrada em 2007 desse projeto de lei no Congresso. E quando em 2008 a Petrobras fez a descoberta do pré-sal, a gente mudou o projeto para que esse investimento fosse para a extração do pré-sal, que é uma coisa tão importante para o país, para a economia e para os trabalhadores. E no passado, em 2000, houve a oportunidade dos trabalhadores investirem parte do fundo em compra de ações, onde uma minoria comprou à época, e hoje nós temos mais de 30 milhões de trabalhadores ávidos e querendo ter uma oportunidade de investir uma pequena parte do fundo para ter um rendimento melhor. Mas estariam impedidos de fazê-lo? Estariam impedidos porque depende de uma lei. E essa lei é o que está se propondo o projeto de lei do senador Paulo Paim, 466/2009. As posições contrárias a essa autorização para que o saldo do FGTS seja usado no pré-sal, quais são as razões? A posição é do Poder Executivo, que o Poder Executivo fica até engraçada a situação. Porque em 2007 foi criada uma lei criando o FGTS, que é o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia, para que o trabalhador naquele momento possa investir 10% do fundo, até 10%, em um fundo que vai ter lá projetos do PAC de infraestrutura, que eu caracterizo bons projetos, e é um bom investimento. Ora, então já tinha 10 para lá. E a gente estava pedindo mais 10 para o pré-sal. O ano passado, o governo, ele tinha um projeto no Senado, na Câmara, ele faz uma emenda e é aprovado pelo Congresso, aumentando o percentual de 10% para 30%, do trabalhador poder investir até 30% do fundo no FGTS, que são projetos do PAC. Uhum. E aí a questão, e aí o governo sempre fala que o Fundo de Garantia, e eu concordo, ele tem que ser investido socialmente em habitação, principalmente popular, saneamento básico, que atinge principalmente pessoas de baixa renda, e projetos de infraestrutura urbana. E toda vez que se fala nisso daí, o governo fala, mas vai faltar dinheiro para isso. Agora, não está faltando dinheiro para aumentar de 10% para 30% para investir no PAC. Então é engraçado, o dinheiro do trabalhador para o PAC é excelente e não afeta os investimentos sociais do FGTS. Agora, se a gente quiser mudar essa regra para que 1/3 dos 30%, 10%, vá para a Petrobras, que está precisando desse investimento para acelerar o processo de extração do pré-sal,
o dinheiro do trabalhador não é bom, não pode, porque vai prejudicar o investimento social. Então o governo está ou tentando enganar as pessoas, me desculpe o termo, ou está chamando que as pessoas são um pouquinho de raciocínio baixo. Mas será que nós, por hipótese, não poderíamos imaginar que é mais fácil, do ponto de vista das chances de investimentos, atrair investimentos para o pré-sal, em razão do problema energético mundial, do que investimentos para, sobretudo do ponto de vista externo, para a construção civil ou habitação popular, por exemplo, saneamento básico, que tem outras dificuldades crônicas e tem também demandas de investimento muito sérias? Eu não vejo por aí. Eu não vejo por aí pelo seguinte, porque se nós quiséssemos investir de fato, diminuir esse déficit habitacional, diminuir essa miséria de pessoas morando com esgoto do lado, com falta de infraestrutura, o Fundo de Garantia ele tem um ativo de 235 bilhões de reais. Desse total, pela lei, 60% tem que ser destinado a esses projetos sociais. Hoje não chega a 50%. E metade do dinheiro do fundo, mais de 100 bilhões, estão hoje investidos em títulos públicos, onde o governo recebe através da Selic. E o trabalhador ele tem uma remuneração no seu saldo das contas do Fundo de Garantia de 3% de juros ao ano, mais a TR, que hoje é um processo confiscador. A TR está confiscando o dinheiro do Fundo de Garantia, que é um outro projeto de lei que também está no Senado para ser votado. Ou seja, o trabalhador tem uma remuneração muito inferior àquela dos títulos públicos. Uma coisa é o trabalhador ter uma remuneração baixa. Outra coisa é o dinheiro no fundo está sendo desvalorizado por um processo confiscatório, que é o Banco Central hoje, todo mês ele vai na TR e diz, a TR é zero. E a inflação, só para pegar o exemplo agora de fevereiro, o IPCA, que é o índice pleno, índice de preço ao consumidor amplo, que é o índice usado oficialmente pelo governo para medir a inflação, deu 0,78. E a TR de fevereiro foi zero. Ora, sabe quanto deixou de entrar no dia 10 de março de crédito de Fundo de Garantia em atualização monetária? 2,8 bilhões de reais que foi confiscado, ou seja, desvalorizou o dinheiro do trabalhador no fundo. De 2002 para cá, já foram 61 bilhões de reais, que já superou os planos Verão e Collor, que no passado criou os expurgos dos planos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2. Já estamos em 61 bilhões. Então, é um outro projeto de lei, que é do senador Tasso Gereissati, que está pedindo a mudança da TR para o IPCA, para que acabe a sangria de confiscar e desvalorizar o dinheiro do trabalhador no fundo, como também na caderneta de poupança. Agora, na sua opinião, qual é a razão que moveria o governo a não aplicar mais amplamente os recursos do FGTS em habitação mesmo, em saneamento básico, já que está plenamente constatada a tragédia social que isso significa hoje no Brasil? Normalmente o governo alega, e a Caixa, eu sempre caracterizo a Caixa como um bom